Louvado seja aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o preciosíssimo Pai Yahweh. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Dessa vez eu vou mostrar com muita clareza que padres e pastores estão enganados e enganando a população mundial, pegando dinheiro, pois aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, está bem nítido em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, que o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Ou seja, o verdadeiro evangelho não tem templo, não tem líder religioso e não se pega um centavo de ninguém. O homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas próprias pernas, reverenciando, honrando aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, respeitando o seu semelhante. Nada mais, nada menos do que isso. Muito bem. Eu vou ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu vou mostrar nesse vídeo para quem que era passado o dízimo. Porque Malaquias 3 e 10 manda dar o dízimo, mas manda dar a quem? Vamos lá? Vamos ler o texto, o contexto, para não virar pretexto. Malaquias 3 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos ver agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3 e 10, para que haja mantimento na minha casa. Mas o Altíssimo não mandou fazer casa. Atos 17, 24 e 25, o Altíssimo que fez o céu, a terra e a fonte das águas, não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita ser servido por seres humanos. Então, que casa é essa? Que tesouro é esse que leva esse dinheiro? Vamos ver? Vamos lá! Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48. 47. Salomão lhe edificou casa. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, mas que casa é essa que tinha que levar o dízimo se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens? Gente, eu já mostrei com muita clareza que eles consumiram com as escrituras originais e fizeram um livro paralelo e fizeram uma montagem para juntar o povo para ganhar dinheiro. O Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas não mandou fazer templo e nem mandou pegar dinheiro de ninguém, não. A mesma coisa, eu já mostrei que esse livro chamado Bíblia tem contradições de Gênesis e Apocalipse. Mas também eu já disse que um pescador experiente, para pegar o peixe, tem que colocar isca no anzol. Então não quer dizer que esse livro está todo errado, não. Eles pegaram um pouco das escrituras originais e misturaram no livro, senão não tinha como enganar a população. É tanto que as profecias do livro cumprem porque elas são verdadeiras, o conteúdo delas eles não mexeram, deixaram cumprir, para que a população ficasse pensando que toda a escritura é verdadeira. Observa lá no Velho Testamento,
lá que, se você ler, você vai ver que diz que o Altíssimo mandou fazer vários holocaustos e tal. Aí você pega Jeremias, capítulo 7 e versículo 21. Assim, eu vou ler do jeito que está aqui. Assim diz o Senhor é Baal, é o cúmulo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, é o cúmulo. De Israel, esse nome Israel tem 3 deuses satânicos dele. Is é um deus satânico, Ra é outro deus satânico, que é o deus cananeu que os babilônicos adoravam. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Ou seja, o Altíssimo nunca mandou fazer sacrifício. Mas lá no Velho Testamento diz que ele mandou fazer, e agora? Fala para mim se essa Bíblia está certa. O Altíssimo mandava matar os animais, espargir o sangue, não sei para onde, e o redém, e a buchada, e não sei o quê. É o cúmulo. O Altíssimo mandou alguém, mandou ficar pegando dinheiro da população. Está bem nítido que havia no mundo muitos falsos profetas, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. São multidões de padres e pastores enganando o povo, levando em frente uma Bíblia cheia de ídolo, colocando o povo na idolatria, porque eles consumiram com o único nome que salva, Atos 4:12, e arranjaram vários nomes paralelos, malignos, estão enganando a população mundial. O nome daquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas não está na Bíblia. Eles consumiram para o povo não salvar. Está bem nítido no livro de história que a Igreja Católica matava, queimava e enforcava os profetas do passado. Aí você pega a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida, um padre. Será que esse homem, esse povo está trazendo a verdade? Acorda, gente! Foi a Igreja Católica que fez esse livro chamado Bíblia. Eles consumiram com as escrituras originais. E o Pai lá em cima nas alturas, pela sua grande bondade, está passando para mim a verdade, me mostrando o que é mentira e o que é verdadeiro no livro, mas vocês não acordam. Você não precisa de ficar reverenciando o homem no mundo, ser reverenciador de homens. Não. Padres e pastores, se der uma dor de barriga, não cuidam nem da barriga deles. Tem que procurar um médico. Será que vai cuidar de mim, de você, meu irmão, minha amiga? Nunca, acorda! Você tem que abrir os olhos para a realidade e viver com a sua mentalidade ligado naquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Respeitá-lo, só isso. Ele é teu pai, é teu condutor, é teu amigo. Não precisa de dinheiro seu, nunca! Acorda! Então vamos lá. Vamos Malaquias 3:10. Vamos ver para quem que era o dízimo. Vamos ver que dízimo que é esse. Como é que era isso? Eu fico triste em ver a população, muita gente boa nessas religiões enganada por padres e pastores. Sendo enganados. É o cúmulo dos cúmulos. Malaquias 3:10. Não é fácil. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Observa que Al não mandou fazer casa, não mandou fazer templo. Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Olha, vai ver que não bate, já contradiz. Eu mostrei que lá atrás mandaram fazer vários holocaustos. Aqui lá em Jeremias já mostrei que o Altíssimo nunca mandou fazer. Como é que essa Bíblia está certa? Tá. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Quem é Senhor? Baal. O nome de Baal era Senhor, depois foi trocado para Baal. Tá. Se eu não vos abrir a janela do céu, tarará. Muito bem. Para quem que era o dízimo? Como é que é essa história do dízimo, meu caro Juarez? Você pode dizer, eu lhe respondo agora. Lhe respondo com muita clareza. Que dízimo é esse que Malaquias 3:10 chama de ladrão quem não paga?
Malaquias 3:10 já está errado quando diz que quem não paga está roubando? Não. Mas está falando para quem? Você sabe? Hã? O povo hebreu saiu das terras deles e foram morar no Egito. Quando se deu isso? Lembra de onde originou o nome que eles arrumaram o nome Israel? O nome Jacó e Israel, que esses nomes estão tudo adulterados, mas eu vou falar do jeito que está na Bíblia para você entender. Israel era o pai, ele tinha os seus filhos. Um dos seus filhos foi vendido para o Egito. Vou falar do jeito que está na Bíblia, que os nomes estão tudo trocados, tá? José do Egito foi vendido para o Egito, tá? Quando o povo de Israel, nas suas terras, começou a peregrinar, passar fome, que José deu a conhecer a seus irmãos, está na Bíblia, só ler, está lá em Gênesis, tá? Aí, a fome era grande na terra, José, o nome dele é Yal-Russaf, porque não tem J, Yal-Russaf mandou buscar seu pai e seus irmãos lá, na terra deles, vieram para o Egito. Muito bem. Com o passar do tempo, o povo de José, de Yal-Russaf, o povo hebreu, era abençoado lá no Egito e as suas propriedades aumentaram, tá? Porque o Altíssimo era com o povo hebreu, tá? Daí o que acontece? Com o passar do tempo, morreu Yal-Russaf, que vocês chamam de José, e foram vindo outros governadores que não conheceu José, não conheceu Yal-Russaf. E como o povo de Yal-Rushurul, que o povo chama de Israel, os hebreus, começaram a aumentar muito os seus bens materiais, aí foi aonde veio a opressão do povo do Egito, dos reis do Egito, dos faraós da época. Vamos escravizar esse povo, porque senão esse povo vai tomar tudo aqui. Foi aonde colocaram as cargas mais pesadas em cima do povo, os serviços mais difíceis em cima dos hebreus. Aí foi aonde o povo clamou por socorro ao Pai que fez o céu e a terra, para Yahweh socorrer eles, que eles não aguentavam mais a escravidão, tarará. Foi aonde o Altíssimo usou um homem por nome Mehushua para tirar esse povo de lá. Foi aonde eles saíram e passaram pelo deserto. Aí tem uma mentira muito grande nessa história. Primeira mentira, o Mar Vermelho, que o mar abriu e o povo passou em seco. Mentira. Uma certa feita eu estava falando para um cidadão, um professor, eu estava falando para um dono de um frigorífico essa situação e falei que aquilo era mentira. Aí o professor falou assim: olha, eu agora me lembro que o meu professor de faculdade falou e citou essa passagem e ficou indignado. Ele citou até a data que aquilo lá passou, ter água naquele lugar lá era seco. Depois que aquilo lá inundou e virou mar, tá? E aí o dono do frigorífico ficou impressionado. Foi onde eu disse para ele, como um cidadão chamava Jesus, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, lá em Israel não tem J até hoje. E aí eles chamaram Jesus de que jeito? O nome do Messias é Yahushua. Inventaram aí um monte de ídolo, enfiaram na Bíblia. Tá, mas vamos lá. Aí, agora veja a história da Bíblia. Eu falo que essa Bíblia é uma fuleiragem. Eu falo e provo. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês analisar. Eu não sou sábio, não. Sou melhor que ninguém. Mas vou falar aqui, um pouco aqui, para você refletir. Segundo a história da Bíblia, lá do Egito saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Olha só. Observa, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Naquele tempo, vamos dizer, naquele tempo os homens existia a bigamia, não que o Altíssimo mandou fazer isso, eles faziam, também era um erro que cometiam, tá? Os homens tinham mais de uma mulher, tá? Mas vamos colocar uma mulher para cada homem, tá? Já dobra, em vez de ser 600 mil pessoas, já dobra o total.
Aí os homens daquela época tinham 10, 12 filhos. Imagina, joga a cada filho desse 600 vezes mais. Imagina que vai dar aí, eu não estou fazendo conta aqui não, vou chutar, uns 4, 5 milhões de pessoas. Agora imagina esse povo andando, chega no lugar, num deserto, essa multidão de gente, olha só, para num lugar para dormir, vai arrumar tenda para esse povo tudo dormir. Imagina esse povo tomar banho no rio, sem energia, sem nada. Será que essa história não tem algo errado aí nesse meio dessa história? É? Imagina na hora de fazer as suas necessidades fisiológicas. Será que como é que conhecia no outro dia o ambiente assim, ó? É? Eu analiso as coisas de forma profunda, gente. Eu não tenho culpa de eu ser assim. E eu vejo, enxergo, as histórias não batem. Não estou dizendo que o povo não saiu do Egito, saiu, tá. Mas tem parte da história aí que é mentira. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos para o que interessa. O assunto aqui é o dízimo. Tá. Esse povo saiu de lá, segundo a história dessa Bíblia, etc. Eles passaram pelo deserto, tarará, quando chegou em Cádiz Barneia, o nome que eles chamam de Cádiz Barneia, é um nome inventado aí, que era a fronteira da terra, que eles dizem que é a terra prometida, que é outra história furada. Tá. Quando chegaram na fronteira, quando chegaram na terra, interessante que diz que as terras eram habitadas, né? Lá estavam os amorreus, seruseus, jebuseus, sei o que, é outra história esquisita. Tá. Tiveram que expulsar o povo de lá para eles habitar na terra. É outra história esquisita, mas deixa eu lá. Não vou, eu quero aqui falar do dízimo. Tá. Sei que quando chegaram lá, aí foi mandado dividir as terras para as 12 tribos de Al-Rushurulo, que vocês chamam de Israel. Todo o povo da época eram 12 tribos do povo hebreu. Muito bem. Então aí, o povo hebreu, as 12 tribos, tribo de Efraim, vou falar do jeito que está na Bíblia, tribo de Judá, tribo de Efraim, tribo de Manassés, tribo de... era 12 tribos. Tá, todo o povo. Aí foi dito, aqueles que ganharam as terras, dividiram as terras, ó, essa terra é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua, dividiram. E a tribo de Levi não ganhou terras. Por quê? Porque eles ficaram para governo da época. Eles eram o poder legislativo, executivo e judiciário. Aí foram dito para aquele povo, essas terras são de vocês, terras férteis, terras produtivas, porém com uma condição, a 10ª parte do que você escolher nessas terras, vocês vão entregar aos levitas, porque eles não podem cuidar de terras. Eles já ganharam as terras com essas restrições, que a colheita, o que eles escolhessem na terra, a 10ª parte, que é dízimo quer dizer 10ª parte, entregasse aos levitas, que eles não tinham como cuidar de terra, porque eles iam cuidar das leis. Se alguém tivesse um problema de um cavalo, de qualquer problema, era eles que resolviam, eles eram a lei. Aí Malaquias 3:10 chamam de ladrão aquele povo que ganharam as terras grátis e não estava cumprindo com a sua obrigação de entregar a herança dos levíticos, que eram os 10% dos outros, porque eles não ganharam terra. Aí eu pergunto a você, quem é que governa o mundo hoje? Digamos o Brasil. Quem é que governa o Brasil? Não é o Congresso Nacional, o presidente da República, esse povo aí? É. Nós não pagamos 10% para eles não, nós trabalhamos mais de 5 meses para pagar imposto. Para eles governar o Brasil. E para resolver a situação da sociedade do Brasil, embora eles embolsam quase tudo. Mínima coisa é aplicada na população, o outro vai para o ralo. Mas nós trabalhamos mais de 5 meses para pagar imposto para os governantes.
nós então vamos ter que dar mais 10% para padre e pastor barrigudo subir a ladeira, gente. Acorda! Acorda! Manda padre e pastor trabalhar. Os discípulos, quando andaram na terra, não pegavam nada de ninguém. Essa Bíblia adulterada, assim, de graça receber, de graça dai. Não está lá em Gênesis que o homem tem que viver do suor do seu rosto? Aí pastor anda de carrão aí, tarará, bababá, eu conheço essa fuleiragem, isso é uma montagem, gente, acorda! Será que o Pai que fez o céu, a terra e a fundo das águas vai querer dinheiro do ser humano? Acorda! É triste, mas essa é a verdade, gente. Não tem meio termo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8:32. Hã? O Altíssimo não quer lhe ver escravizado não, tá? Sai da escravidão e algo quer lhe libertar. Eu quero deixar um forte abraço aos irmãos e às irmãs, ao pessoal que estão inscritos no meu canal Juarez C. Vital. Que o Altíssimo possa nos iluminar e nos guiar no bom caminho. Que assim seja.